Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 4 de maio do ano de 2017, e dando continuidade ao nosso mini curso sobre desobsessão, nós falaremos hoje sobre o papel do esclarecedor. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda. E se quiser receber as reflexões em seu WhatsApp particular, me manda seu número para leonardo@mediumdeumbanda.com. Passa lá no e-mail que eu vou te adicionar na lista e assim que as reflexões saírem, você as receberá em primeira mão. E essa é uma medida bacana que a gente tem feito, principalmente para aquelas pessoas que têm levado as reflexões até os seus terreiros para estudo, Então fica mais fácil. Enfim, estão aí as dicas. Vamos lá, o esclarecedor. No comecinho desse estudo, eu disse que antigamente se usava a expressão doutrinador. Então a pessoa que ia conversar com a entidade sofredora era chamado de doutrinador. Com o passar do tempo, essa expressão foi caindo em desuso. Por quê? Porque a expressão doutrinar, hoje em dia pelo menos, dá a impressão de uma coisa negativa, de forçar uma conversão, enfiar princípios goela abaixo e coisas semelhantes. Então, os próprios dirigentes das reuniões acabaram deixando esse termo de lado, preferindo outros um pouco mais sensíveis, digamos assim, como esclarecedor, dialogador, o atendente e por aí vai. Eu acredito que esclarecedor é um termo que possa ser usado sem problema nenhum, porque de fato a principal função da pessoa que vai dialogar com essa entidade é levar a ela um esclarecimento. E assim como ocorre na gira com o papel do Cambone, que não pode ser visto apenas e tão somente como um assessor das entidades, mas como uma pessoa que tem um papel preponderante na organização e na condução do trabalho, o esclarecedor tem um papel tão importante no trabalho de desobsessão, semelhante ao do médium. Então não existe diferença no que se refere à importância. O médium é mais importante? Óbvio que não, porque o que adianta ele receber a entidade e não tem ninguém para conversar? Da mesma forma, o que adianta ter alguém para conversar se não tem ninguém para receber as entidades? Então é uma equipe que se forma e essa equipe é responsável por conduzir um trabalho. Qualquer disputa nesse sentido é completamente perda de tempo. E a grande dúvida que todo mundo tem, diversas pessoas que estão acompanhando essa série já me perguntaram mas o que eu falo para a entidade? Eu vou conversar o que com ela? E essa dificuldade, esse temor nasce naturalmente do nosso ponto de vista, porque às vezes nós esquecemos que as entidades foram pessoas, que elas estiveram encarnadas, que foram gente como a gente. Então a resposta simples a essa pergunta você vai conversar com aquela entidade como você faria se fosse uma pessoa naquela situação. É simples assim. Mas eu não tenho o dom da palavra. Mas eu gaguejo. Mas eu fico tímido. Isso é normal. Acredita, você não vai pegar, como se diz, a manha logo no primeiro atendimento, não. É com o tempo. O Arnaldo Rocha, que foi marido da Mei, que escreveu diversas mensagens através de Chico Xavier, ele tem uma experiência muito bacana com desobsessão e tem vários vídeos dele no YouTube onde ele conta isso. E ele começou a sua vida espiritual justamente num trabalho de desobsessão. E ele narra mais ou menos o seguinte: ele estava num trabalho de desobsessão, ainda muito curioso porque ele era ateu, estava começando a dar os seus primeiros passos na vida espiritual e estava ali meio receoso num trabalho de desobsessão. Havia uma pessoa que era o doutrinador,
ou seja, o esclarecedor. E a entidade se manifestou, uma entidade um tanto agressiva na sua fala, e o cara falou assim: ah, meu irmão, o doutrinador, para a entidade, hoje está acontecendo com você o que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco. E aí a entidade falou assim: seu besta, eu não conheço nenhum Paulo, eu nunca vi falar em estrada de Damasco, eu conheço o Brasil inteiro, não tem ninguém para conversar comigo não? Veja que fala agressiva, né? Mas por quê? O propósito daquela pessoa que estava ali atendendo a entidade era esfregar versículo na cara. Uma coisa que eu já falei, esquece isso. Tem que ser uma conversa de coração para coração. E a entidade virou para o Arnaldo Rocha e falou assim: moço, eu quero conversar com você. E ele mesmo conta que ele pensou: estou perdido, o que eu vou falar com essa entidade? E aí ele chegou com carinho, com educação, falando de forma mansa, começou a ouvir a entidade, contou a história dele, que ele havia ficado viúvo, a esposa dele, que ele era ateu. Foi tendo uma conversa, como se fossem duas pessoas encarnadas. Ao final da conversa, o atendimento foi muito bom, deu tudo certo, e os mentores do grupo falou: a partir da próxima sessão você está responsável por conversar com as entidades. O cara não tinha conhecimento doutrinário, ele não tinha experiência no diálogo com os espíritos. Ele tinha amor no coração e uma abertura, uma simplicidade, um reconhecimento de que ele próprio era um espírito tão falível e tão compromissado quanto aqueles que estavam se manifestando. Então, foi uma conversa de alma para alma. E deu tudo certo. Então, essa é a minha próxima dica, né? Conversa de alma para alma. Você não é perfeito, não finja ser perfeito, mas coloque todo o seu amor em ação ao dialogar com aquela entidade, pensando que poderia ser você, poderia ser seu marido, seu filho, sua esposa, seu tio, seu pai, sua mãe, que estivesse ali. Então, não vale a pena ter um coração fraterno para atender essas pessoas, ter uma disposição para trabalhar, para auxiliar naquilo que for possível. E é assim que se conversa com a entidade. Então eu vou dar aqui alguns exemplos práticos, né? Porque eu sei que fica muito nebuloso. Mas, por exemplo, quando a entidade se manifesta, o esclarecedor vai chegar e falar assim: boa noite. Se for de noite, claro, né? Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa casa. Em que nós podemos te ajudar? A maioria das entidades ou vai começar a chorar, ou vai começar a soluçar, ou vai começar a falar baixinho, ou vai começar a falar das próprias dores. Se a entidade começar: eu não queria estar aqui, essa bosta, e começar a xingar, meu amigo, respeito. Aqui você está numa casa de oração, você está entre amigos e não é permitido esse tipo de palavreado. Por favor, modere suas palavras. Nós estamos aqui para te atender, mas precisamos manter a disciplina. Se a entidade continua, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma oração para você, e quando você estiver mais calmo, você volta. Faz ali uma oração, pode ser o Pai Nosso, mas do fundo do coração, nada de boca para fora. Os guias vão vir, vão tirar aquela entidade. Mas manifestou, ficou só um minutinho. É um primeiro passo. Com o tempo, serão dados outros. Aí, outro exemplo, manifesta-se a entidade: boa noite, quem que eu posso te ajudar? Eu não sei o que aconteceu comigo, parece que eu estou num sonho, eu acho que eu enlouqueci, as pessoas não conversam comigo. Não, meu irmão, fica calmo, vamos tentar fazer o seguinte, você sabe fazer alguma oração? Sei, minha mãe me ensinou a fazer o Pai Nosso, mas tem tempos que eu não faço, que minha fé andou meio abalada. Não, então vamos fazer o Pai Nosso, eu te ajudo, pode ser? Pode. Você quer segurar na minha mão? Segura a mão, faz aquela oração sentida, beleza, cumpriu o papel. Outro exemplo, a entidade vem e fala: estou sofrendo muito, estou com muita dor, nossa, minha barriga está doendo demais, eu levei um tiro, levei uma facada, o sangue não para de jorrar, eu estou muito fraco. Meu irmão, calma, tudo vai passar, tem confiança em Deus. Você precisa recorrer à oração.
Os amigos estão aqui, olha ao seu redor. Você não está vendo os bons amigos te estendendo os braços, esperando que você chegue até eles? Ah, estou vendo. Não, então vamos fazer uma oração para você ser atendido e ser encaminhado. Ah, mas eu não sei fazer oração. Não, mas eu vou te ajudar. A gente vai fazer uma oração junto. Eu tenho certeza que você vai ser socorrido, que os médicos vão te atender e que logo essas dores vão passar. Não vale a pena? Não vale a pena a gente fazer uma oração esperando que o socorro venha para que essas dores desapareçam e você possa voltar novamente à sua saúde? Não é o que você deseja? Então, assim, estou dando exemplos muito simples, assim, que surgiram aqui na hora, mas é porque, de fato, não tem segredo. O diálogo com as entidades sofredoras, sejam elas suicidas, criminosos, endurecidos, etc., ele não é receita de bolo. Ele não tem, faça isso, faça aquilo. Não, tenha fraternidade em seu coração. Converse como se estivesse conversando com um familiar seu que está precisando naquele momento de um socorro, de um auxílio, e isso é o suficiente. O resto é com a espiritualidade. A nossa função ali é a de plantar uma sementinha. Se essa semente vai crescer, virar uma árvore e frutificar, não depende da gente. A nossa única missão ali é plantar uma bendita semente. Lembrem-se sempre que para isso nós precisamos ter disciplina e pulso. Lembram lá atrás, uma reflexão, que eu narrei um caso de uma entidade que veio e conseguiu intimidar a gente e a gente ficou completamente sem saber o que dizer? Essas situações podem acontecer e elas exigem pulso, exigem firmeza. Porque no finalzinho desse estudo nós vamos falar de um item que é severamente importante para que o trabalho de desobsessão possa ser efetivo, que é a autoridade moral. Mas isso fica para o final. Então, se você que está me ouvindo agora foi chamado para ser um esclarecedor, está sentindo dificuldade, tem medo das manifestações, ou como muitos às vezes têm receio, né? Tem aquele medo de ter algumas verdades jogadas na face, a minha dica é: não tenha. Se entrega ao trabalho. Até mesmo porque, se você estiver lidando com um obsessor e ele for maldoso, ele perceber que você tem medo e ele conseguir captar esse medo, ele vai usar isso contra você. Lembre-se que, embora a maioria dos espíritos ali manifestantes sejam espíritos sofredores, por vezes os guias trazem obsessores para ouvir. E quantas vezes eu já vi espíritos que estavam obsediando um médium ou o esclarecedor. Já pensaram nisso? A possibilidade de conversar quase face a face com o espírito que te perturba, que perturba a sua família? Então esse exige fraternidade, ok? Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/médium de Umbanda. Um abraço a todos e até a próxima reflexão.